Diante de um volume de textos políticos escritos por Antônio Gramsci antes, né, da fase em que esteve preso, né, antes da fase do cárcere, né, a gente está diante de textos de um Antônio Gramsci, organizador do partido, organizador do movimento operário, e preocupado com a organização do movimento comunista na Itália, né? O Antônio Gramsci que traz uma carga na sua formação intelectual muito forte pelo fato de ser um sardo, né? De ser originário da Sardenha, essa ilha pertencente à Itália, né? E de uma região italiana bastante subdesenvolvida se comparada com o norte italiano, assim como outras regiões do meridionais da Itália, né? Mas a Sardenha tem uma marca na formação política de Gramsci. Lembrando que Gramsci, muito antes de se tornar um membro do Partido Socialista, de se tornar um organizador do Partido Comunista, já participava dos movimentos políticos da sua região, da Sardenha, já discutia a questão da drenagem de recursos das regiões rurais, das regiões urbanas, né, uma relação de subordinação e de exploração de uma região mais rica sobre uma região mais pobre dentro do seu país, a Itália, né? Então, a formação política de Gramsci, ele, de certa maneira, ele desperta já para os problemas da economia, para os problemas da grande política, a partir dessa realidade, né, sarda, dessa realidade onde ele está inserido desde a sua infância e a sua juventude. Depois Gramsci vai para Turim, né, vai continuar seus estudos e vai entrar em contato com o operariado italiano, né, já o início das agitações operárias, as greves, né, e ele passa a se organizar junto aos socialistas, né, e passa a se politizar no sentido de se tornar também um comunista, né, e é aí que Antônio Gramsci passa a formular essa possibilidade de articulação entre o norte da Itália e o sul da Itália, né, que depois vai avançar para a ideia de uma articulação entre os operários e os camponeses. E esse avanço, né, nessa articulação norte-sul, operários, camponeses, ela vai marcar enormemente não só essa produção da sua fase já adulta, porém um jovem, né, um jovem militante, mas também vai aparecer com muita força nos seus escritos do cárcere, né, nos cadernos do cárcere. Esse texto, que foi traduzido para o português brasileiro por Carlos Nelson Coutinho, e que está no volume Vozes da Terra, que a gente chama de A Questão Meridional, é um texto que, além de trazer essa questão muito forte, muito candente da aliança operária camponesa, é um texto muito marcado por elementos geográficos, né? A ideia do debate da formação do espaço, né? A formação socioespacial italiana, ela aparece com muita força nesse texto, de uma maneira muito contundente, e como Giovanni bem colocou, essa relação norte-sul, essa relação de exploração de uma área do país por outra, né, que a gente hoje tem trazido para os estudos da nossa realidade latino-americana, para a nossa realidade dos países periféricos, ela está muito nítida nesse livro, nesse texto da questão meridional. Como a minha formação, né, eu tenho um pé na geografia, né, o doutorado que eu realizei em geografia, esse texto da questão meridional foi para mim, né, enquanto pesquisadora, né, das relações norte-sul, das questões da geopolítica atual, a questão meridional ele é um texto que tem uma carga muito forte na minha formação e na formação dos outros estudiosos da geografia e da geografia política no Brasil, quando se voltam para os estudos gramscianos. E esse volume, Vozes da Terra, ele traz essa tradução do Carlos Nelson Coutinho da questão meridional, e também outros textos um pouco menores, textos mais curtos, que são textos de polêmica política, que Gramsci publicou no semanário Ordine Novo e também no Avante, onde ele já tratava da questão camponesa,
e onde ele já tratava da questão colonial. Nos dias de hoje, onde a questão do colonialismo, né, da descolonização e da luta anticolonial se coloca de uma forma tão proeminente no nosso cenário, né, quando a gente vê, por exemplo, a questão da Palestina, né, esse volume, esses textos de Gramsci podem nos ajudar a lançar um olhar sobre a questão da opressão colonial. E, de outra maneira, também, nesses textos, o Gramsci vai trazer para a gente uma análise sobre a questão da racialização do povo sardo, né, e do povo meridional. Como assim racialização? Quando a gente está discutindo agora a questão palestina, a gente tem discutido muito essa questão de que a mídia hegemônica, né, ou mesmo os porta-vozes do Estado de Israel, tratam o povo palestino como se fosse uma raça inferior, né? Esses animais, a gente escuta os soldados, os generais israelenses declararem a respeito dos palestinos. Essa gente, né? Ou essas pessoas que merecem ser exterminadas porque ousaram incomodar, né, o Estado de Israel. Essa maneira de tratar o outro, né, de tratar o outro como alguém menor, alguém que pode ser varrido da terra, pode ser expulso de sua casa, de certa maneira ela já era tratada por Gramsci quando ele fala da questão sarda, quando ele fala da questão meridional, quando os próprios cientistas famosos na Itália da sua época, né, que faziam medições de crânio para poder determinar quem é que tinha tendências criminosas ou não, né, faziam internatos para jovens metidos a delinquentes, vamos dizer assim, em que eles eram tratados como pessoas inferiores, né, pela sua origem no sul da Itália, pela sua origem sarda. Gramsci já vai fazer uma discussão disso, né, vai mostrar que essa racialização, essa atribuição de uma situação menos humana, né, aos povos do sul da Itália, ela serve como mecanismo ideológico para que os próprios operários do norte, para que os próprios socialistas italianos de outras regiões mais ricas olhem para os proletários do sul, olhem para os camponeses do sul como pessoas menos capazes, menos dadas a ter a capacidade de desenvolver economicamente a sua região. Muitos políticos italianos e muitos formuladores da política italiana chegaram a atribuir as características naturais do povo sardo e do povo das ilhas italianas o seu subdesenvolvimento. Então, a Sardenha seria subdesenvolvida, a Sicília seria subdesenvolvida, as províncias do sul seriam desenvolvidas porque os povos desses locais seriam inferiores aos povos do norte. Gramsci contesta, né, essa espécie de racialização dos povos do sul da Itália e mostra que, na verdade, o problema do sul da Itália está vinculado à própria formação nacional italiana, à própria articulação que se dá entre as elites do norte, né, que são industriais, e as elites do sul, que são vinculadas ao latifúndio, né, e que oprimem os povos do sul como camponeses em regime semi-servil, né, e, além de tudo, aceitam, né, um regime de tributação que drena recursos do sul para o norte. Então, Gramsci ele já traz, na sua análise da Sardenha e do sul da Itália, essa ideia de combate, né, da questão da exploração norte-sul, né, e da questão colonial que é imposta dentro da Itália. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os estudos de Ottaviani, né, um professor da USP, né, contemporâneo de Florestan Fernandes, que ele usava uma categoria que era o colonialismo interno, né, ele falava que dentro dos próprios países você vai ter essa divisão regional, né, em que você tem a extração de riqueza de uma região para outra. Né? No Brasil, a gente poderia aplicar esse entendimento de Gramsci para analisar a nossa própria realidade. Então, são textos que, embora tratem da realidade italiana, né, uma realidade aparentemente distante de nós brasileiros do século XXI, né, ele nos traz elementos que podem ser utilizados, né, na nossa análise dessa questão da disparidade entre as regiões do nosso país e das disparidades do nosso país em relação a outros países do centro do sistema. Então, eu acho que esse conjunto de textos que está saindo, né, especialmente esse texto
da questão meridional, mas todos os outros textos mais curtos que acompanham nesse volume, eles podem trazer elementos para a gente se aprofundar nessa questão, né, do colonialismo, nessa questão da aliança operário-camponesa, como o Del Royo e o Giovanni bem colocaram, que o Gramsci traduz, né, da realidade da Revolução Russa para a realidade italiana, né, essa ideia da aliança operário-camponesa. Eu acho que isso pode nos ajudar, sim, com toda certeza, né, nos nossos estudos atuais, né, da nossa sociedade, das sociedades latino-americanas, das sociedades coloniais exploradas, né, do nosso mundo.